Meu nome é Bia, eu sou de Passa Quatro, sul de Minas, e estou nesse momento na segunda fase do IQS, consultor Rafael. E nessa segunda fase apareceram algumas questões que eu gostaria de colocar tanto para os artesãos quanto para o Centro CAP. Quando eu comecei o processo, a implantação do 5S fez uma diferença extraordinária na minha vida. Primeiro, eu era quase uma acumuladora. Isso me fez repensar não só a questão do meu ateliê, mas a questão da minha vida também. O 5S não é uma coisa que você incorpora só no seu trabalho. É uma mudança de postura frente o seu olhar quanto às coisas. A questão da sustentabilidade, ela passa também pela mudança interna de cada um. Então, falar em planeta sustentável, primeiro é falar do quintal sustentável, da sua vida sustentável, do seu sentimento sustentável. Então, a primeira fase, ela foi na minha vida um divisor de águas. Quando eu cheguei na segunda fase, em que a coisa fica mais burocrática, com uma pegada mais de gestão mesmo, eu tive dúvidas. Porque o artesão, ele nunca está preparado para lidar com o seu produto de uma forma empresarial. A gente tem sempre a questão, eu sou artesão e não sei vender. Eu sou artesão e não sei fazer preço de custo. Eu acho que isso é uma questão de crescimento pessoal. Você tem que deixar de lado um pouco o sentimentalismo e se dispor a crescer como pessoa. E entender do seu produto por dentro. Porque o fazer técnico, o fazer do talento, o fazer da criatividade, você já domina. Você precisa aprender a vender o seu produto, descobrir mercado, descobrir qual é o seu público. E primeiro, como é que você lida com esse produto com relação a dinheiro? Parece que arte e dinheiro são desvinculados. E não são. Porque artesão também paga dentista, paga aluguel, né? E eu tive uma série de reticências quanto à metodologia implantada na primeira cadeia produtiva. A primeira página da cadeia produtiva me pareceu utópica demais. E ela fez a gente ter um questionamento, tanto com uma outra artesã aqui de Passa Quatro, que aquilo era uma fraude. Quando eu idealizo que eu posso produzir 10 vezes mais do que eu produzo, isso me parece utópico demais. E isso reflete depois na formação final do meu preço de vendas. Na época da primeira fase, nós questionamos tanto com a monitora que implantou a primeira fase, tanto com o consultor depois. E que nós tínhamos uma séria dúvida de como o preço final do custo fixo influía no produto, levando em conta essa estimativa primária que era utópica. E nos pareceu também que alguns controles, alguns controles da segunda fase deveriam ser colocados na primeira fase, para que a gente tivesse uma visão mais realista do que a gente estava fazendo. É a partir da verdade inicial, mesmo que essa verdade inicial não fosse tão boa ou tão adequada ao projeto, mas que nós tivéssemos
lidando com fatos reais e não com projeções futuras. A projeção futura, ela me tira do chão. Agora, quando eu lido com o meu dia a dia, quando eu tenho um diagnóstico real da minha situação atual, isso me deixa mais tranquila e mais capaz de entender todo o processo que vem depois. Eu questionei isso com o primeiro consultor, questionei com o segundo, questionei com o terceiro, e uma das coisas que eu quero colocar também, que na segunda fase eu comecei a perceber que talvez eu não fosse adequado ao projeto. E isso não tem nenhum desmerecimento com o projeto. Eu é que não me sentia capaz de me adequar. Falta de entendimento, medo e, mais do que isso, não entendimento de que esse projeto ele é mutável e ele pode ser adequado à minha situação. E eu vou explicar qual é essa situação. Quando você tem um produto que ele tem uma grande carga de criatividade e você não quer que aquele produto perca essa essência e que você não quer uma linha de produção que seja massacrante, mas que você ao mesmo tempo quer gerenciá-lo com sabedoria, gerenciá-lo com olhar de empresário e que você tenha resultados tão dignos e tão eficazes quanto alguém que faça um produto artesanal com uma larga produção. Então, no meu caso, por exemplo, que fabrico um produto que eu quero fabricar peças únicas, eu tenho que me adequar ao projeto. Como é que eu vou fazer uma cadeia produtiva de um produto que ele na fase final dele, criatividade pura, inspiração pura. Então, o Rafael, que é o consultor da segunda fase, ele está me fazendo entender que eu posso sim me adequar a isso. E que eu posso, na verdade, descobrir um jeito eficaz e sensato de usar essa metodologia do IQS a meu favor. E eu gostaria que isso se concretizasse. Acho que algumas dúvidas que nós temos, que eu tenho, que Gisele tem também, que é a outra artesã que vai se colocar também, não são dúvidas só nossas. Eu acho que elas são pertinentes a todo artesão que, a princípio, nunca pensou em gestão, nunca pensou de uma forma empresarial no seu produto. Gostaria de falar que uma das coisas encantadoras do projeto é que os consultores, e isso foi questionado por mim várias vezes, é que eles têm um preparo e uma carga de humanidade que nos satisfaz. Porque se nós tivéssemos uma consultoria puramente técnica, sem que o consultor estivesse aberto para descobrir que nós somos sensíveis, que nós temos problemas e que nós temos dúvidas e que profundamente nós fazemos parte de um grupo que pensa mais na arte do que no rendimento dessa arte. Então, eu parabenizo o Centro CAP por saber selecionar o seu consultor e que esse consultor seja cada dia mais preparado para atender a diversidade, essa diversidade de pessoas e de situações e de produtos e de ateliês que existem. Quero colocar uma última coisa, que é uma coisa que eu questionei desde a primeira vez, que é uma pergunta que eu faço. Como é que você vai certificar um produto se
em nenhuma fase do processo você qualificou o produto. Você não teve ainda um olhar técnico em cima do produto. Então, eu acho que em algum momento, ou da segunda fase ou da terceira fase, era preciso que, junto com o consultor, tivesse alguém que tivesse um olhar técnico em cima do produto e que me dissesse, olha, esse produto aqui, ele está inadequado nesse processo aqui, e isso me faria perceber que eu estou errada em algumas questões. Não seria uma consultoria de design, que eu acho que é uma coisa mais ampla, mas seria toques essenciais técnicos a respeito da qualidade final do produto. Isso seria interessante porque senão vocês podem estar certificando produtos que vão ganhar um selo internacional e que não estão adequados em termos de rigor técnico e de acabamento final, adequados para um selo internacional. Tá bem? Eu agradeço e sou a própria imagem do que os 5S podem fazer na vida de uma acumuladora. Beijos, obrigada. Tudo bem? O que você achou? Eu achei ótimo. Tchau, gente.